Vamos dar início à aula de hoje, pessoal. Todos no ar? Mais uma vez, boa noite, gente. Oiê. Boa noite. Muito obrigado. Bom, Falhou. Falhou? Bom, vamos lá, gente. Eu queria saber se alguém ficou com dúvida com relação à atividade que ainda não enviou. Eu gostaria de esclarecer antes da gente entrar, de fato, no tema da aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida com relação à atividade, pessoal? Todos enviaram? Sim. Legal. Não tiveram dúvidas? A atividade ela teve o objetivo de que vocês pudessem adquirir uma competência bem simples, básica, dentro da disciplina Sistema de Informação Gerencial, que é vocês conseguirem ter uma visão crítica de processo. Então, observar um processo significa saber, o início, e como que essa atividade ela se desenvolve, até o seu término em particular. E não somente isso, mas poder observar as interfaces, as interatividades que existem no processo sistemático tecnológico. Então, muitas vezes, nós temos aí coletas de informação, muitas vezes manual, onde esses dados eles são inseridos num sistema tecnológico, a fim de que eu consiga obter, a partir desse processamento, algumas informações que sejam relevantes para que eu tome uma decisão, seja em qual âmbito, seja no âmbito operacional, seja no âmbito da criação dos planos de ação, ou até no âmbito estratégico, na definição de diretrizes. Então, a informação ela vem coincidir com aquilo que nós falamos na primeira e segunda aula, que é gerar uma vantagem competitiva para as organizações. Então, a informação, que é um insumo da tecnologia, vamos dizer assim, é um produto da tecnologia, que se bem administrada, ela pode gerar aí uma rapidez, uma agilidade, uma precisão maior, para que eu consiga tomar decisão com base em informação concreta e, repetindo, relevante. Então, muitas vezes se usa banco de dados para poder fazer que a gente chama de mineração, os data mining, do processo tecnológico, e eu concentro aquela informação para que eu consiga avaliar, analisar determinados quesitos, daquilo que me venha como um problema, ou até como uma definição de soluções. Eu dei exemplos muito simples para vocês de que o dado é um registro isolado, mas que ele, se bem compartilhado, melhor dizendo, se ele bem coletado, e a partir desse momento eu consiga utilizar um sistema tecnológico para compartilhar esses dados e processar esses dados, eu consigo fazer inúmeras estatísticas, inúmeros estudos que me levem a pensar de forma mais ampla sobre determinado quesito dentro de uma organização. Então, o simples fato de eu ter lá nome, endereço, estado civil, se tem filhos ou não tem filhos, idade,
né? Quer dizer, cada item desse é um produto, é um dado, né? Que pela definição própria do dado é um registro isolado. Então, eu vou ter lá um campo no sistema tecnológico para colocar lá um nome, eu vou ter um outro campo para colocar data de nascimento, eu terei um outro campo para eu inserir estado civil, eu vou ter outro campo para dizer se tem filhos, filhos nascidos em tal data, enfim. Cada componente desse sistema tecnológico, ele comporta um dado diferente do outro. Agora, quando esse sistema ele compartilha esses dados, ele mistura esses dados, né? Cada qual levando em consideração um número específico de registro, um código, não importa, né? Eu consigo, por exemplo, saber quantas pessoas do sexo masculino eu tenho, né? Ao contrário, quantos do sexo feminino, a faixa etária, então eu consigo fazer aí uma diferenciação entre aqueles que têm entre tal ano e tal ano. Consigo também observar quantos eu tenho casados, solteiros, divorciados, enfim, quantidade de filhos. Então eu consigo fazer, por exemplo, criar uma estatística na minha empresa para poder entender como é que essa população ela está concentrada, né? E poder tomar as minhas decisões, né? Então percebam que o sistema de tecnologia, o sistema de informação, ele tem como característica realizar um controle. Mas os critérios desse controle, quem define são os gestores. Então, o papel do gestor, a importância do gestor é justamente conseguir tirar proveito desse processamento de dados, né? Dessas informações que são os outputs ou chamadas saídas, né? Então, ter na mão um relatório não significa nada se eu não conseguir olhar para esse relatório e enxergar determinados pontos da organização de uma forma mais estatística, de uma forma mais estratégica, vamos dizer assim. Então, o que eu pedi para vocês teve essa finalidade de que vocês observassem um tipo de atividade qualquer, das mais simples. Lá no livro do Ava tem um exemplo interessante, né, do coletor de informação de conta de luz. Ele carrega consigo um sistema, vamos dizer assim, secundário de coleta de dados. Então, o coletor vai lá, ele verifica qual é a taxa de consumo, emite ali na hora um documento correspondente, e depois isso é descarregado num sistema maior, onde vai ser feitas as análises, né, desse consumo, enfim, as estatísticas que são necessárias para que a empresa concessionária, né, de energia elétrica ela possa realmente fazer uma verificação, né, seja dos mais diversos critérios que ela utilize dentro da empresa. Enfim, então teve essa finalidade, eu espero que vocês tenham entendido o objetivo, né? Quer dizer, ter uma visão um pouco mais crítica da capacidade que um sistema, né, seja ele qual for, ele tem de propiciar a vocês condições para que vocês enxerguem determinados quesitos de uma forma um pouco mais ampla, de uma forma um pouco mais gerencial, tá? E desenhar esse fluxo de atividade, já que vocês estão sendo preparados e preparadas para serem gestores, né? E não são apenas gestores de operações, nem somente gestores de pessoas, não somente gestores de objetivos e metas, mas que para vocês terem uma condição de monitoramento desses três elementos, por exemplo,
a necessidade que vocês tirem proveito da informação. Quanto mais matemática for essa informação, mais próximo de uma decisão com mais relevância vocês terão, tá? Alguém ficou com dúvida sobre a relação da atividade, pessoal? Sim ou não? Hein, pessoal? Isso aí vai ser alvo de questionamentos na prova de vocês, viu? Qual foi a pergunta? Em quase 50% das minhas perguntas que eu vou fazer em sistema de informação gerencial, estará concentrada não somente nessa atividade, mas no conceito que eu passei para vocês até hoje sobre a relação entre dado, informação, conhecimento e comunicação. Desculpa, quem falou? Uma pergunta? Ah, Gabriel, desculpa, Gabriel, repete, não entendi. Não, o senhor fez uma pergunta ou uma afirmação agora? Não, o que eu fiz foi um alerta. E qual foi o alerta? É que o silêncio de vocês me dá a sensação de que ficou tudo esclarecido, entenderam? De que a atividade, como eu expliquei agora, ela foi bem recebida, foi bem administrada e que isso não gerou dúvidas. Então, antes de passar para o próximo tema, eu gostaria de fazer os esclarecimentos, caso tenham, entendeu, Gabriel? Entendi, professor. Agora só com a correção, né? Oi? Agora só com a correção da atividade. Não, então é assim, eu espero que vocês, né, me digam, por exemplo, professor, eu senti dificuldade nesse ponto, professor, eu senti dificuldade nesse outro ponto, porque aí a gente esclarece até antes da correção, entendeu? A correção de um para saber se a gente errou, onde errou, para tentar ver onde ficou a dúvida de não ter acertado. Porque aí eu fiz a atividade, mas até aí está certo do jeito que eu fiz ou não? Para me conseguir tirar a dúvida. Entendi. Mas quando vocês fizeram uma atividade, vocês se sentiram seguros? Porque o que eu disse agora bateu com aquilo que vocês fizeram na atividade? Sim. Hein, Jéssica? Eu acredito que sim, professor, mas ainda... Esse é meu... a minha satisfação é essa. De você ter me ouvido e pelo menos as coisas terem se encaixado, entendeu? Professor, é só para mim que o slide está parado? Não, mas ele está parado ainda, Fabi. Ah, tá. Não, beleza, porque eu achei que era só a minha tela. Desculpa. Não, eu percorri porque eu tenho... A minha preocupação é justamente não somente realizar uma atividade, mas dar sentido a essa atividade, entendeu? Porque num fluxograma de trabalho, por exemplo, nós temos várias informações, né? Essas informações, elas são sequenciais na grande maioria das vezes, e elas se interrelacionam com outras atividades. Mas, por exemplo, aliás, o exemplo que eu dei é de que você, por exemplo, pode fazer uma coleta de informação. Ah, eu recebi ali um contato de um cliente. Então, esse cliente ele veio pela primeira vez procurar a empresa. Então, eu vou ali fazer o cadastro desse cliente. Então, eu entro num sistema, né, um sistema qualquer, e cadastro o nome do cliente, cadastro o endereço, CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, ou seja, faço o cadastro dessa empresa. E aí, obviamente, vou cadastrar o que a empresa comprou, qual foi o valor do produto naquele determinado momento, condição de pagamento,
Ou seja, aonde eu quero chegar, né? De que cada elemento desse cadastro, vocês poderiam ter pego, por exemplo, um cadastro de cliente, simplesinho assim. Eu peguei esse exemplo, professor, não sei se você está citando o meu. Não, é que como eu dei o prazo até ontem e hoje, né? Eu recebi ainda materiais hoje, eu quero começar a verificar a partir de amanhã, entendeu? Tudo bem. Eu fiz exatamente isso que você falou. Porque eu sou do setor financeiro, a gente Então, faz análise de cliente aí. Então, Edivânia, não importa o que... Eu estou dando um exemplo dos mais simples que acontece numa empresa, tá? Se você utilizou, sem problema. Talvez você agora, como eu falando, você já vai lembrando da sua atividade, entendeu? Perfeito. Então, quer dizer, qual é o fluxo da atividade, né? Então, eu vou pegar lá as informações cadastrais da empresa, né? Desde o primeiro contato e vou alimentar um sistema, cada elemento num campo específico. Nome, CNPJ, como eu disse. Quer dizer, quando que esse registro, esse cadastro de clientes, ele vai ter interação com o sistema de banco de dados? O que eu posso gerar a partir daí? Quer dizer, como é que é feito o processamento disso? Enfim, como eu disse, né, não importava a complexidade do processo, o importante é vocês lembrarem, e aí por isso que eu falei com o Gabriel agora, né, e quero relembrar vocês, né, boa parte das informações que vão cair, né, e não tem como ser diferente na prova de vocês, é essa relação entre dados, processamento, informação, banco de dados e comunicação, porque eles são interrelacionados, entendeu? Entendeu, Gabriel? Uma aula. Desculpa, Vai Edivana, dar o pode falar. feedback da atividade para cada um pessoal, sabe? Pelo e-mail mesmo? A correção? Oi, Edivana, me desculpa, estava muito baixo, eu não te ouvi. Você pode repetir, por favor? Como o senhor falou que amanhã que vai ver as atividades, na próxima aula o senhor vai dar o feedback da atividade para cada um? Sim. Na próxima aula eu dou. Não vou dar para cada um, mas eu vou tentar responder para cada um que me enviou. Tudo bem. Fazer as observações que eu acredito serem necessárias, entendeu? Tudo bem. Agora, o Gabriel, você entendeu, Gabriel, a proposta que eu fiz daquela vez? Sobre a prova? Sim, entendi, professor. Legal. Estava afirmando que tudo que você contextualizou aqui vai cair na prova, é isso, né? Principalmente se vocês anotarem, né, se vocês lembrarem, né? Apesar que até o final dessa aula eu vou reprisar algumas vezes. Mas se vocês quiserem anotar aí, é uma sequência bem lógica, tá? Primeiro, dados. Então, eu gostaria que vocês entendessem o que são dados. Tá? Os dados são registros isolados. Tá? Mas o que é um dado? Então, isso eu gostaria que vocês se concentrassem. Porque nós estamos falando de teoria de sistema, nós estamos falando dos inputs, né, que são as entradas, depois nós temos lá o compartilhamento e processamento para sair os outputs, que são as saídas. Então, a lógica de um sistema é, antes de qualquer atividade, a coleta de dados. É compartilhamento e... Calma, Gabriel. Eu vou repetir. Vou dar o exemplo que eu falei agora sobre o cadastro de uma empresa, de um cliente. Então, o que são os dados? Então, é a base da informação, que significa o nome, é o endereço, é o CNPJ, ou seja,
são aqueles elementos isolados, tá? Quando eu alimento um sistema com esses dados, o sistema, então, percebe, primeiro coleta manual, tá? Então, uma pessoa pega a informação e introduz no sistema. Aí o sistema, né, o software, ele vai fazer aquilo que ele foi criado para fazer. Ele vai fazer o quê? Ele vai armazenar. Tudo bem, Gabriel? Agora estou respondendo isso. Armazenar, compartilhar Tudo bem. e processar. São 3 ações. Vou repetir. Armazenar, compartilhar e processar, né? Isso, armazenar. Porque a ação humana, ela vai introduz lá no sistema, na telinha do computador, você vai preencher campos. Quando você teclar lá, né, que você está introduzindo aqueles dados para dentro do sistema, o próprio sistema ele vai realizar o quê? O armazenamento desses dados. Então ele vai pegar todos aqueles dados e juntar numa única pastinha. Qual é essa pastinha? Não sei. Quem vai criar o critério é a empresa. Cliente A, cliente B, cliente do produto A, cliente do produto B. Isso, cada empresa tem os seus critérios tecnológicos de armazenamento de dados. Ou criação do seu próprio banco de dados. Mas Sim. O mais importante para nós é que vocês saibam que quando esses dados eles são introduzidos no sistema, o sistema ele cria uma pastinha só, ele junta todos aqueles dados num único lugar, que é o armazenamento. Depois, ele pega essa pastinha, dependendo do critério que a empresa utilizar, vai juntar essa pastinha com outras pastinhas com a mesma característica, que é compartilhar. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Fluindo. Tá fluindo, Gabriel. É isso aí. Tá fluindo. Quando o gestor ele quiser elaborar um relatório, exemplo, quantos clientes a empresa teve no mês de agosto, que já é um mês fechado, vamos supor. Quantos clientes entraram na empresa? Quantos clientes compraram da empresa? Ah, mas eu quero saber quantos clientes compraram o meu produto A, quantos clientes compraram o meu produto B, quantos clientes compraram o meu produto C, quantas vendas foram à vista, quantas vendas foram parceladas. Ou seja, a partir dessa decisão, eu vou lá no sistema e gero o que nós chamamos de informação, que é o processamento, terceira ação. Ficou fácil para vocês, pessoal? Sim. Agora, a partir desse sistema que gerou a informação para o gestor, que é o nome da nossa disciplina, Sistema de Informação Gerencial, aí o gestor vai tomar suas decisões. Se o número de clientes que entrou é o suficiente, se aquilo que foi planejado foi alcançado, avaliar a performance dos vendedores. Entenderam, pessoal? Vini, quer falar alguma coisa, Vini? Opa, acabei de entrar. Não, tô... É que seu microfone está aberto e eu penso que você quer fazer uma pergunta. Não? Tudo bem, pessoal?
Não sei para quem acabou de chegar, mas está indo, está caminhando, professor. Tá indo, Gabriel? Está caminhando. Para onde, Gabriel? Caminhando para o conhecimento. E quando volta? Aula. Bastante, porque é contínuo. É porque fala assim, né? Tá indo. Aí eu pergunto, quando volta? Fala assim, só no dia da prova, né, Gabriel? Mais ou menos. Então, o que eu pedi para vocês, prestarem bastante atenção sobre conceito de dados. Eu acredito muito que esses exemplos simples, eles ajudam vocês a entender melhor. Prestar bastante atenção também, né, no resultado chamado informação, quer dizer, como é que um dado ele se transforma numa informação. Qual seria a resposta de vocês? Claro que a pergunta é estilo ENAD, né? Mas se fosse perguntar bem simplesinho assim. Pois não? Professor, seria quando dessa informação dá para tirar um resultado, uma decisão? Por Quem exemplo, falou? Foi a Jéssica ou foi a Edivânia? a Edivane. Pois não, Jéssica. Calma um pouquinho, Edivânia, que a gente já conversa. Fala, Jéssica. É uma informação quando vários dados compilados, eles viram a informação em si. Gostei do compilados, hein? Concordo com a Jéssica. Que chique, hein? Compilado. Essa eu vou usar nas minhas aulas, viu, Jéssica? Isso mesmo. Tá, mas e se uma pessoa não sabe o que é compilados? Como é que vocês explicam o que é compilados? Você está juntando tudo, unificando, mas de forma estruturada, de acordo com o assunto, né? Você está ensinando uma pessoa lá no seu ambiente de trabalho, aí você fala assim, olha, você precisa pegar esses dados e compilar. Aí a pessoa olha para você assim, torce o nariz e fala assim, seu Gabriel, dá para você me explicar? Você vai classificar esses dados de acordo com o assunto deles, numa mesma pasta. Uma mesma pasta. Tá. Jéssica, concorda também, Jéssica? Não sei se seria para uma mesma pasta, ele teria que juntar vários dados. Pode ser dados que seriam catalogados em diferentes lugares, dependendo do tipo de dado cadastrado. Vocês são muito chique, viu? Pelo amor de Deus. Vocês usam cada palavra. Gente, vamos no simples. Tá? Vamos no simples. Você vai pegar esses dados, você vai alimentar o sistema, vai inserir esses dados aqui no sistema. Cada espaço desse é um dado que você vai ter que preencher. Então, você toma cuidado para que, quando você olhar para o nome da empresa, você cadastre esse nome corretamente. Tá? Você cadastre o número do CNPJ também corretamente, porque o sistema ele vai fazer aquilo que você pedir para ele fazer. Tá? Depois você aperta um botão aí, que ele vai entrar para dentro do sistema. Entenderam ou não? O professor, de forma simples, seria também quando você vai no médico, no hospital, você tem que preencher um papelzinho com dados simples, né? Sobre você, para ele ter uma informação daí. Junto dos dados, gerar uma informação para o médico, para a pessoa que está fazendo lá no cadastro. Você trabalha na área de saúde, Edivane? Não. Não, mas é bem por aí mesmo. Atendente. É como se fosse uma triagem, né? Você passa pela. Médico sempre. Isso. No médico, então, você não tem preenche um papelzinho. Você, quando chega na recepção, a recepcionista ela não vai perguntando, claro que ela tem a carteirinha ali, enfim, mas ela não confirma ali, você ainda mora nesse endereço, o número do seu telefone é esse ainda, né? Você quer passar em qual especialidade? Concorda que ela vai alimentando o sistema?
Isso mesmo. Ela vai coletando verbalmente de vocês, por isso que eu falei, é um trabalho manual, coleta de dados, preenche os espaços que o sistema pede para que sejam preenchidos, e ela o que faz? Ela dá um enter lá, aquilo entra lá no sistema, no software, e o software, ele vai fazer aquilo que ele foi criado para fazer, ele vai gerar lá uma ficha médica. Concorda? Isso. Essa ficha Sim. médica pegou todos os dados que foram coletados individualmente e gera uma única pastinha. Essa pastinha chama ficha médica. E essa pastinha ela vai ficar lá armazenada. Para que quando você volte lá uma outra... Bom, voltar é lógico que é uma outra vez. Mas quando você voltar, exista lá uma memória da última vez que você passou. Então, o médico, de posse dessa ficha... Professor, Pois não. desculpa interromper, o Renan mandou mensagem no grupo aqui da sala pedindo para o senhor liberar ele, que ele não está conseguindo entrar na aula. Por favor. Quem está falando? Alessane? Isso. Alessane, eu não estou vendo o Renan aqui no lobby. Será que ele não entrou Tá, numa outra sala? eu vou mandar para ele aquele link que você me mandou, eu vou pedir para ele entrar por lá, então. Por Só um favor, minuto. ele não está aqui, não. Vamos ver se ele consegue. Não sei se alguém da sua sala tem acesso ao bate-papo, eu vou mandar aqui no bate-papo. O que vocês puderem fazer, eu agradeço, gente, porque eu aqui não consigo mais do que mandar um link para vocês entrarem. E eu encaminhei para a Alessane, encaminhei para o professor Vanderlei. Se ele tentar acessar pelo link que tá lá no portal, ele não vai conseguir mesmo. Eu entrei por lá e ele não entrou. Quando eu acessei pelo link que mandaram lá no grupo, que é esse aqui, eu entrei. Então, não sei se tá com alguma inconsistência no portal. Não, está sim. Eu estou dizendo para vocês que está, porque desde manhã, os professores que deram aula pela manhã, eles tiveram alguma dificuldade de acesso. E aí foi decidido a gente criar o plano B, que foi criar um link específico, entendeu? Que foi esse que eu mandei para o professor Vanderlei e mandei para a Alessane também. Foi para ela compartilhar com os demais. Eu entrei pelo link que está no portal. Aí eu já não discuto. Uns conseguem, outros não conseguem, mas o importante é que a gente tem alternativas. É porque como eu sou de vários, tenho dispensa de disciplina, estou de vários semestres ao mesmo tempo, com várias turmas, aí eu não recebo esse e-mail que o senhor manda. Entendi. A Alessane mandou lá para ele? Mandei, professor. Obrigado, Alessane. Por nada. Então, voltando, ficou alguma dúvida? Dado. Depois, quais são as 3 ações? Depois que os dados são colocados no sistema. Armazenamento. Sim. Compartilhamento e processamento. Perfeito. A partir daí, e dependendo da vontade do gestor em realizar uma análise, tomar uma certa decisão, ele pode gerar o quê a partir do processamento? Informação. Isso aí, informação. Então, viram, né, o caminho a partir do dado para eu gerar uma informação. E a informação ela só tem validade a partir do momento que eu consiga tirar proveito dessa informação e tomar decisão. Gerar um relatório por simplesmente por gerar, eu não consigo
definir aquele relatório como uma informação. Apesar de que mas ele só vai ter validade, ele só vai ter sentido a partir do momento em que eu olhar para aquela informação e conseguir tirar proveito disso, em benefício da organização. O Renan acabou de entrar, já estou admitindo ele, viu, Alessandro? Renan, está na sala? Renan? Ah, legal. Eu não te ouvi, mas agora eu sei que você está aí. Bom, gente, então, só para a gente finalizar, para a gente dar prosseguimento. Os pontos importantes. Dado as 3 ações: informação, banco de dados e comunicação. Estão interligados. Tá? Então, esses elementos é que vão ser objeto de questionamento para vocês até o momento em que nós fizermos a prova, tá bom? Ô, professor. Pois não. Você pode repetir esses 3 tópicos aí que o senhor falou? Vamos lá. Primeiro, dados. Segundo, as 3 ações que geram o segundo elemento, que é a informação. Outro elemento, certo. Banco de dados. Tá legal, professor. Eu acho que não é dificuldade para vocês. Quer dizer, o que é um banco de dados? É todo o armazenamento de dados no sistema. Lembra das pastinhas? Né? Cada pastinha tem um tempo, tem um elemento, tem uma característica. Então, quando eu junto várias pastinhas, eu estou criando um banco de dados. E o último elemento é comunicação. Quer dizer, como é que as pastinhas se conversam? Eu dei o exemplo do gestor que quer saber quantas vendas ocorreram num determinado mês, se essas vendas foram à vista, se foi a prazo, que tipo de produto foi mais vendido, enfim, aí cada gestor vai procurar tirar proveito ao máximo dessas informações justamente para tomar decisões. Legal? Tá legal, professor. Obrigado. Nada, que isso. Onde eu trabalhei tinha um sistema de informação. Pode falar? Pode, por favor. Aí a gente pegava, era atendimento ao público. Solicitava as informações dele como nome, RG, CPF, data de nascimento, estado civil, nome do pai, da mãe e endereço e telefone. O endereço e telefone eram os que a gente tinha como retroalimentação, para quando ficasse salvo o usuário dessa pessoa, a gente pudesse entrar em contato e dar seguimento e continuidade ao atendimento. Certo. É isso aí, Gabriel. Quer dizer, o que nós temos que pensar é o seguinte: o sistema, a tecnologia, ele é um meio para se atingir um determinado objetivo. Ele não pode ser considerado um fim, ele é meio. Então, eu vou utilizar um meio tecnológico para saber isso. E se a partir desse momento eu souber isso, eu posso tomar decisão A, decisão B, decisão C. Entenderam? Ele é também na tomada de decisão, né? Mas também na gestão de informação.
Então, mas pensa bem, quando se faz gestão da informação, o que se quer com essa informação? Hein? Bugou, calma aí. Qual a finalidade, por exemplo, de eu gerar um relatório qualquer? Compartilhamento. Não é gerar conhecimento? Sim. Sim. E para gerar conhecimento não tem uma finalidade específica, porque senão eu não vou precisar do conhecimento. Eu acredito que se você gera um relatório, você está querendo visualizar alguma coisa. Então, você está querendo, de certa forma, tomar uma decisão acerca de algo. Isso, Jéssica. Professor, eu posso compartilhar um negócio com vocês? Deve. Eu trabalho no financeiro de uma empresa e eu faço análise de crédito. Tá. E antes de chegar, por exemplo, a informação para mim do cliente, o pessoal de vendas, eles fazem o preenchimento de uma ficha em papel primeiro, depois eles imputam isso para o sistema. Então, eles precisam de informação como inscrição estadual, CNPJ, Sintegra, nome, quantos anos de empresa, blá, 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 blá. E eu, por ser a analista de crédito da empresa, eu puxo informação de análise de crédito do cliente, como ele está no mercado, tal. Só que, por exemplo, quando a gente faz a implantação do cadastro do cliente no sistema, depois de um tempo, se a gente vai voltar para fazer alguma análise, que seria exatamente a retroalimentação, a gente volta nos dados desse cliente, por exemplo, ver a partir dessas informações se a gente vai ter uma condição de pagamento diferenciada para esse cliente, se a gente vai aumentar o limite de crédito dele com a gente, a partir dessas informações que eles passam com a gente, tanto no Serasa, por exemplo, se a gente analisa algum score dele e tipo, o score tá bom, e se o faturamento dele com a gente tá bom, se o vencimento, por exemplo, o vencimento versus pagamento com ele tá legal, a gente consegue fazer essas análises através dessas informações que eles sobem para o sistema, né? Uhum. Então, Larissa, você no começo da sua fala, você foi extremamente técnica, né, em dizer imputar dados. Lembra que eu falei dos inputs? Uhum. Então, imputar dados significa que você está alimentando um sistema com dados. Sim. Nós podemos até confundir quando falamos, nós estamos colocando informação no sistema. Não tem problema. Né? Na realidade, você não está colocando informações no sistema. Tecnicamente, você está colocando dados. Tá? E aí que vem a finalidade da informação. Né? Obter informação, ela subentende que você está necessitando de algo que te dê mais certeza na hora de decidir. Entendeu? Entendi. Então, sei lá, você falando de análise de crédito, veio aqui um exemplo. Me corrija se eu estiver errado, porque não é a minha área. Tá. Mas, exemplo, não seria apenas observar a inadimplência de um cliente, né, que daria certeza de vocês liberarem crédito. Exatamente, não. Quer dizer, existe um conjunto ordenado de critérios que a sua empresa ela definiu para poder né? Estou falando, me corrija se eu estiver errado. Que se o cliente preencher todos os requisitos que a empresa definiu de critérios, a empresa está, né, apta a liberar esse crédito. Sim. Agora, se em algum momento houve uma crítica em um dos critérios, como é que eu vou tomar uma decisão se eu não tenho certeza? Então, eu vou procurar outros dados que me dê mais certeza. Não sei se eu falei corretamente dentro da sua área, mas o conceito é esse. Sim, é exatamente isso. Então, se não me engano, foi a Jéssica que falou, mas é isso mesmo, Jéssica. Quer dizer, a utilização de um relatório, de uma informação, ela subentende-se que você está procurando cada vez mais certezas antes de tomar uma decisão. Tudo bem, Jéssica? Sim, professor. Foi você, né? Foi eu.
Legal. E Larissa, obrigado pelo exemplo, viu? Isso, eu sou muito adepto a exemplos, sabe? Eu acho que a gente aprende melhor com esses pequenos exemplos do que simplesmente seguir a letra fria do livro, entendeu? Sim, de nada. Eu tenho mais Opa, um, professor, da minha amiga, posso falar? como é que é, Gabriel? Mais um exemplo de relatório O que, senhor, o através disso, senhor é gerava um dado. interlocutor da sua amiga, seu Gabriel? Oi? O senhor é interlocutor? É que ela tá com vergonha e o microfone dela tá ruim. Ai, meu Deus. Fala para essa moça não ficar com vergonha, não. Tá bom. Mas pode falar, vai lá. Então, através dos dados, ela trabalhava numa administradora de gerenciamento de abastecimento de água, a Sabesp. Uhum. Através dos dados gerados dos usuários que não pagavam a conta, que ficavam em débito, gerava um relatório que teria que ir na residência das pessoas e cortar. E ela fazia esse intermédio com os pessoal que cortava a água mesmo das pessoas. Tanto a água, não sei se ela trabalhava com realinhamento, mas ela me explicou essa parte uma vez. Tá, e quais seriam esses dados? Os Eu não... relatórios de água, quando aparecia que a pessoa não pagou. Então, mas espera só um pouquinho, Gabriel. Quando você fala em relatório, eu já estou falando em informação, não estou falando em dados. Ah, sim. Não. Então, por exemplo, se eu não pago minha água e vai gerando um dado lá para eles que eles vão ter que cortar minha água, isso não. Não, então, a gente pode até reconstituir isso aqui. De repente eu vou falar algo que não seja, por isso que eu preciso que me corrijam caso. É porque eu falo pela lógica de sistema, entendeu? Uhum. Então, eu penso dessa forma. Então, peça para a moça. Quem é a moça? Deda ela, vai. Ela chama Larissa também. Cadê? Larissa Gabriela, é isso? Não, Ou é a Não sou Leite? eu, não. A Leite. Larissa Leite, me corrija se eu estiver errado, por favor. Então, eu penso da seguinte forma, né? Esse cliente, ele lá atrás, no início, ele foi inserido no sistema, correto? sim. Então, mês a mês, esse sistema ele vai fazendo o quê? Processamento de informação para gerar, teoricamente, o comprovante de cobrança. Sim, é que a primeira vez que é ligado no sistema é quando a pessoa liga a água, né? No Então, sistema de mas esgoto. espera só. Não, eu estou pensando em energia elétrica, não é água, né? Não importa. É água. Isso. Então, essa pessoa se tornou inadimplente, foi isso? Isso mesmo. Então, esse momento em que ele se torna inadimplente, o sistema ele deve ter um critério lá, exemplo, se a partir da data de vencimento mais 10 dias, estou dando um exemplo, tá? Uhum. Se o cliente não pagou nos primeiros 10 dias, o sistema vai gerar um alerta. Sim. Esse alerta vai gerar o quê? Vai gerar lá uma outra pastinha dentro do sistema, Uhum. onde vão o quê? Onde o sistema vai armazenar os inadimplentes. Isso. Então, mas quando nós falamos disso, é uma operação interna do sistema. E aí nós não podemos falar em dados. Entendo. Porque é uma informação gerando outra informação. E aí, se não são dados, são? O que seria um dado aí nesse caso, Gabriel? Seria, por Hum. exemplo, se essa pessoa mudasse de endereço. Uma coisa mais superficial, vamos dizer assim. Um dado Pensa primário. melhor. Não, é primário correto. Você falou a palavra correta. Só que é toda vez que entrar algo diferente no sistema. Então, é os inputs. Tá ok. Então, exemplo, a pessoa mudou de endereço. Concorda que eu vou ter que fazer uma edição nesse cadastro? Sim. Eu vou
Eu falei transferir, não. Eu vou substituir um endereço por um outro. Uhum. Então, eu estou entrando no sistema manualmente e dizendo lá que o novo endereço do fulano de tal passa a ser... Claro que o sistema você não vai ter que escrever isso, não é textual, né? Uhum. Mas é como se fosse, né? O novo endereço será tal. Uma atualização, né, professor? Isso, perfeitamente. Então, o sistema vai fazer o quê? Vai deletar aquele endereço do cadastro daquela pessoa e, Sim. obviamente, vai inserir num outro cadastro. Quando, né, em algum momento, alguém for, né, a pessoa que estiver naquele endereço do outro. Então, isso é dado. Que tipo de dados você classificaria as pessoas que são inadimplentes, então? Não tem dado. Não tem dado? É só uma Não, informação. isso. Nós não assim, tecnicamente, isso não é considerado um dado, porque o sistema não gera dados, ele Uhum. gera informação. Ah, obrigado. O histórico de pagamento seria uma forma de ver, né, as informações para ver se ele é inadimplente, né? Então, quer dizer, se você utiliza de um meio externo para alimentar um sistema, isso é dado. Quando eu faço um movimento interno no software, seja para gerar relatório, seja para criar um alerta de inadimplência, quer dizer, tudo isso são critérios que são criados no sistema. Então, no caso, no cadastro, por exemplo, muitas vezes a gente também faz a consulta com fornecedores externos, que seria as referências comerciais. Aí seria informações e não dados. Então, mas me explica como é que é feito isso operacionalmente. Então, Como é que é feita essa consulta? pode ser por notas fiscais faturadas, que o cliente passa para a gente onde ele comprou. A gente vê quanto que ele comprou, se ele pagou pontualmente. Então, mas me diga de que forma que você verifica isso? Com a nota fiscal, que ele Não, encaminha. é manual ou via sistema? Ah, é manualmente. Então, não é. seria dado. Então, Ah, a agora gente você não quer pode, a gente não pode falar em sistema de informação gerencial quando o aspecto for manual. sempre que eu precisar buscar o dado para alimentar o sistema, sempre vai ser dados coletados, nunca informação. Sim. Mas repito, vocês podem até ouvir alguém falar isso. Olha, insere essa informação no sistema. Vocês, né, vão saber que tecnicamente não é informação, são dados. Mas vocês não vão ser chato a ponto de falar, não é informação, é dado. Entendeu? Nossa, professor, mas confunde, hein? Tô Não, quase pegando o dicionário. Eu sei, também. não, eu sei que confunde. Que dado informação Você é a quer mesma ver? coisa, né? Você Mas eu quer ver? entendi que dados são aqueles que são inseridos manualmente, é isso? Sim. Ok. Eu posso até melhorar um pouco isso, Gabriel, assim, da seguinte forma. Eu dei o exemplo do coletor de informação de energia elétrica ou de água, vamos dizer assim, tá? O que o coletor... Você já viu aquelas pessoas que andam na rua com aquele espelhinho, não vê? Sim, Tá. é o de luz. Então, O de água também. também. Ele é o coletor de dados. Entendeu? Ele faz aquela coleta manualmente. Ele pega o espelhinho, olha e digita lá numa maquininha, correto? Correto. Então, ele está fazendo o quê? Introduzindo dados num sistema. Por isso que chama-se inputs, são entradas. Se for manual, se for por meio dessa maquininha do coletor, o que eu falo manual é porque é a primeira vez que aquilo está entrando no sistema.
E vocês precisam entender as diferenças. Você quer ver foi a Larissa que falou que confunde, né, Larissa? Eu? Foi você, né? Foi. Você quer ver uma coisa também que confunde? Se alguém perguntar para você assim, Larissa, qual é o seu cargo? E perguntar para a Larissa, qual a sua profissão? O que você vai dizer? Eu aprendi na faculdade que a minha profissão é o meu curso superior. A minha profissão é administrativa, mas o meu cargo é auxiliar, por exemplo. Então, mas se você não tivesse aprendido na faculdade, você não falaria a mesma coisa? Não sei. Por quê? Porque são coisas que tecnicamente são diferentes, mas no senso comum, no dia a dia, parece a mesma coisa. Então, por exemplo, é o que eu me dedico, é isso? Se você não tem, tecnicamente, se você não tiver curso técnico completo ou curso superior completo, mas está na faculdade, sua profissão é universitária. Agora, cargo é aquilo que você realiza, executa na empresa, que está lá na carteira de trabalho. Mas as pessoas confundem. Qual a sua profissão? Minha profissão é assistente administrativo. Qual o seu cargo? Assistente administrativo. Entendeu? Sim. Entendeu? Mas agora você sabendo, você adquiriu conhecimento. Então, você pode até, Larissa, ouvir alguém se confundir, mas eu tenho certeza que você não vai se confundir, porque você sabe que existe diferença. Então, enquanto eu estou estudando, eu sou universitária. Eu não sou administradora, por exemplo. Não, porque você não completou o curso de administração. Entendi. Você é acadêmica, querida. Sou acadêmica. Então, por isso que no currículo profissional de vocês, nós, né, que somos profissionais de área, e principalmente eu que sou de gestão de pessoas, nós orientamos as pessoas assim, depois que você colocou o pé no ensino superior, que você comprou o curso e pagou lá a primeira mensalidade, você tem que tirar aquela escolaridade do seu currículo, porque ninguém mais quer saber aonde você fez ensino médio. E até o ensino médio você frequentou a escola, por isso que é a escolaridade. A partir do momento que vocês estão no ensino superior, você passa a ter a formação acadêmica. E aí você substitui um dado por outro dado. Captou minha mensagem? Sim. Sim. Então, o que seria a escolaridade e formação acadêmica no currículo? Lembrando da minha disciplina. Um dado ou uma informação? Um dado. Isso. É isso aí. Ficamos esclarecidos ou não, doutora Larissa, que se confundiu e ia pegar o dicionário? Não, tá tranquilo. O Gabi que falou que ia pegar dicionário. Só concordei. Quem é? O quê? O Gabriel. O Gabi. Não, professor, mas você falou que gostava daquela matéria na sala, de estudo da língua, da palavra. Foi por isso. Chama-se etimologia. Exatamente. As palavras, elas dizem o que elas significam, na sua raiz. Sim. Certo, gente? Vocês não me deixaram passar um slide, hein? Mas isso eu fico muito feliz. Vocês não tenham dúvidas. Show de bola. Bom, nós vamos agora, já que passamos esse tempinho muito proveitoso, e vocês entenderam a atividade, o que virá na avaliação de vocês, antes de nós adentrarmos nesses dois tópicos do AVA, que eles se complementam, e é por isso que eu coloquei num slide só, vamos fazer aquela pausa lá de 10, 15 minutinhos, vamos tomar uma água?
Concordam ou discordam? Sim. Sim ou não? Fechou. Não, vai direto. Hoje eu comprei a pizza, hein? Comprou a pizza, mano? Marisa, pode ficar aí na sala, a gente vai tirar 10 minutos. Vai cagar, Gabriel. Ô, louco. Tá gravando, gente. Não tem problema, não. Gente, estando aqui 10, 15 minutos, no máximo a gente volta, tá bom? Tá bom. Até já.
E aí, pessoal, vamos voltando. Já comeu a pizza? A Amanda já deve ter comido a pizza. Oi, meu senhor, tô aqui. Ah, boa pizza? Eu tava zoando, eu fui mandar nome só. Todo mundo tá no ar, gente? Podemos? Tô aqui. Sim. Então, legal. Essa segunda parte, nós vamos encerrar a unidade 1. Opa! Nós vamos encerrar a unidade 1 com esses dois temas, como eu disse no final da primeira parte, que eles se complementam, né? Falar de classificação dos sistemas de informação e falar da própria tecnologia da informação, que, como eu disse a vocês, é um meio, se bem utilizado, né? Se souber tirar proveito dessa tecnologia, ele é um meio para se atingir determinados resultados. Então, nós vimos que qualquer sistema que eu tenha, desde o mais simples até os mais complexos, os SAPs da vida, sistemas integrados de informação ou até um simples Excel, né? Vocês devem conhecer também o Axis, né, que faz parte do pacote Office. O Axis ele é um meio tecnológico justamente para a criação de banco de dados. O Excel, se você introduz no Excel um banco de dados, você consegue extrair do Excel, né, infinitas possibilidades. Professor? Tá travando? Importa o meio Tá tecnológico, mudo. mas... De vocês também. Pois não. Cortou no infinita. Tá travando, professor. Não tô te escutando, não. É que Infinita deu uma queda. possibilidades. Deu uma queda aqui na minha internet, mas voltou. Vocês estão enxergando? Não, enxergando sim, mas aqui o seu áudio sumiu. Meu áudio? Sim. Tá melhor? Quando você estava falando infinita possibilidades lá do Excel, Aí sumiu. Aí eu desapareci. aí Isso. começou a cortar. Então vou recapitular. Talvez não com as mesmas palavras, mas o sentido é o mesmo. Então, o que eu disse é que não importa o sistema tecnológico que venha a ser utilizado, mas que seja utilizado como um meio para se atingir determinados objetivos. O que eu disse é que mesmo um simples Excel te dá a infinita possibilidade de você analisar esses dados, né, por meio do quê? Por meio de um relatório, né, que é a informação gerada a partir desses dados. Então, tudo depende da forma com que você utiliza a tecnologia e, principalmente, o conteúdo que vocês vão introduzir no sistema, para que ele faça aquilo que ele foi programado para fazer, que é o quê? Armazenar, compartilhar e, dependendo da decisão humana, processar dados. Então, eu posso ir armazenando, compartilhando, mas se eu não gerar relatório, eu não vou tirar proveito desse sistema. Esse sistema estará lá, porém, ele não vai ser realmente utilizado em sua finalidade, que é te gerar informação para você tomar decisão. Lembrando que, né, a geração de relatórios, a geração de informações, né, os indicadores de desempenho, eles precedem uma necessidade, né, do gestor, que é justamente, eu não precisaria nem falar gestor, mas todos aqueles que têm a autoridade de representar determinado departamento, né, ou determinado grupo de atividades, mas que esse relatório ele seja um meio para que eu me aproxime muito mais das certezas do que das inconsistências, das não conformidades,
se eu não utilizar. Então, no mundo do negócio, dos negócios, melhor dizendo, quanto mais próximo eu tiver da automatização, da utilização da microinformática, entendendo o que é banco de dados e de que forma que eu posso tirar proveito disso, é uma vantagem competitiva que eu mostrei para vocês lá atrás, que é o quarto elemento que gera vantagem competitiva. Vou relembrar vocês. Primeiro e mais importante, finanças, né? Então, a capacidade que as empresas têm de administrar o seu dinheiro, ele é ou pode se tornar uma vantagem competitiva para os stakeholders. Segundo, né, pessoas. Então, o resultado que eu posso administrar e obter da produtividade, nossa, desapareceu aqui. Estão me ouvindo? Não, né? Sim, tá normal. Sim. Meu Deus. Então, barulho estranho. Tem ruídos na comunicação, professor. Ele tinha a capacidade da empresa administrar o dinheiro. Depois, não. Acho que ele caiu. O slide tá rodando para vocês também? Não, ele tá online, gente. Mas tá mudo. Mas tá rodando a imagem assim, tipo... A imagem não tá rodando, mas eu acho que ele tá aí porque a apresentação Tá dele em tá aí. slide a imagem. Que a minha tava parada. A minha tá parada também. Não, tá parada, mas tem uma bolinha que estiver carregando, sabe? Alguém me ouve? Não. Sim. Será que é a minha Então, internet? Nós estamos te ouvindo, professor. Então, pessoal, minha tela ficou toda preta aqui, desapareceu tudo. Eu estou aqui aguardando para ver se há aí um restabelecimento, né? Peço desculpas, mas o que aconteceu de manhã está acontecendo à noite também, infelizmente. Para vocês ficou tudo preto também, não? Não. Aqui não, ficou normal. Não, a tela ficou igual. Não, tá parado. Pelo menos o meu tá rodando uma... Só ficou um barulho. Aí depois Vocês ficou estão mudo. conseguindo ver os slides? Sim. Sim. E por que eu não? Acho que foi o Gabriel que fez isso, hein? Não quero falar nada não, mas, ô Gabriel, por favor, né? Não joga contra o professor. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, e você? Agora passou Tô bem 2 também. slides, professor. Passou 2. Passou. Voltou. Gente, na minha tela tá aparecendo assim, ó. Tá funcionando normalmente. Assumiram o controle? Aí eu cliquei e Não, por favor, Não vou clicar não, meu povo. Não tecla não, porque senão aí demora mais ainda, gente. Vamos prosseguir, né? Ele O está slide fazendo... sumiu. Agora parou o compartilhamento. O slide apareceu. Ô, Gabriel, Larissa, Amanda, Jéssica, assume a aula aí enquanto não aparece para mim aqui. Desapareceu o slide, professor. Calma, tem pontuação? Também concordo. Você é um mercenário, viu, Zé Gabriel? Eu vou cantar uma música aqui, então. Vamos lá, Jéssica, eu e você. Jéssica Pose. Vamos falar sobre o quê? Vamos rever a matéria enquanto não tem Dados, slide. X informação, X Cada relatório. um dá um exemplo, vai. Começa por quem não Divani falou. ajuda, viu? Começa por quem não falou exemplo, vai lá. Oh, meu Deus do céu. Vai, gente, armazenar, compartilhar e processar. Bom, vamos lá, dados primários. 100 pontos, professor. Pode Aqueles contar que isso. são Gente, a aula acabou mais cedo hoje. por nós, seres humanos, através de Olha o Gabriel. manuais. Eu não tô conseguindo ler. Agora, vamos lá para a transformação desses dados, né, gente? Armazenamento, processamento e compartilhamento. Tá bom, Não, Gabriel. Tá tá bom, errado. já entendeu. Gabriel tá errado. Gabriel Ele tá tá inspirado. animado hoje. Tá inspirado. A sequência não tá correta, não. Gabriel Não tá pode falar errado. Tem que Além de crítica falar, falou construtiva, errado. por favor.
Eu vou ficar Ai, quieto, gente, senão eu agora vou eu tô perder me meu sentindo na sono. sala de aula. Armazenamento, compartilhamento e processamento. Obrigado. E eu falei certo. Falou E sim. depois, Gabriela, continua. E depois. Eu passo a ó, voz para a Edivânia e para a Gabriela. Não, eu já falei, o armazenar, compartilhar e processar. Agora vai para outra pessoa. Você que falou, continue. Eu já dei exemplo, ó. Eu já deveria ter 300 pontos aí. Meu Deus do céu. Tá ouvindo isso, né, professor? Meu Deus. Ô, Não turminha. é, professora, eu dei exemplo, ó. Eu facilitei o entendimento dos alunos. Cancela o microfone da Larissa Gabriela e eu gente- passo a voz para a Jéssica Pose. Fica quieto. Alguém continua a falar da vantagem competitiva que o professor tava falando. Vai, eu tava anotando. Edivânia. Eu só vi o financeiro. O problema é que tá no looping aqui, mas não volta. Meu Deus. Será que tá gravando ainda ou tá só... Ah, a gravação foi. Está gravando, sim, senhora. Professor, e se Foi engraçado pra quem cancelar, assistiu. Vamos Oi? mandar pro se tentar retornar, fechar Manda o tudo, slide tentar para e-mail retornar de de algum, novo. pro meu e-mail, eu vou tentar Não, é. compartilhar aqui. Que aí vai dar problema na gravação. Eu vou ter que gravar tudo de novo, entendeu? Ixi. Pô, Ixi. Esse é o grande problema. Professor, você não quer mandar o slide no nosso e-mail? A gente abre aqui, aí compartilha a tela só. Então, mas eu não estou conseguindo enxergar nenhum tipo de programa no meu computador, entendeu? Ficou todo preto. Nossa, Eu vi. Tem que desligar ele, professor. Oi? Vai ter que desligar. Acho que a aula de hoje já foi encerrada, hein? Não seja pessimista, só um instante. Inicia. Tô achando que a aula de hoje já foi encerrada. Não dá pra Mas o povo da manhã também ficou assim, não teve aula? O computador não aguentou tanta informação. A base de dados sobrecarregou. Professor, não dá pra reiniciar o computador, não? Vai perder a gravação, ele falou. Ixi, até isso. Meu Deus. Não tem como disponibilizar dois Se links a de tela preta, gravação? não tem jeito. Ele vai perder a gravação da aula toda, eu acho. Vai fazer igual o Gente, hoje não vai ter lousa, hoje vai ser só Ela fez a saliva. gravação O que, sozinha. Gabriel? Não vai ser aula de LS, vai ser aula só S. Ainda bem que eu consegui copiar o slide, pelo menos. Eu também. Gente, eu vi um post que a professora, nenhum aluno entrou na aula, ela teve que gravar a aula sozinha. Edivânia. Nossa, gente, que triste. A pessoa entra, não tem ninguém, fica falando pra ninguém. Então, ela tinha que postar a aula. Aí ela teve que gravar sozinha. Sem aluno. Apesar que eu tenho umas aulas no portal que eu acho que é bem assim, o professor grava sozinho, ou praticamente sozinho, porque é de sábado e é 50 minutos. Nossa. A gente já tem uma hora de sábado. Tá, eu queria saber disso. Eu mandei um e-mail pro Vanderlei pra saber como que era pra ele disponibilizar esse link de sábado. Até agora nada. Voltei. É com o tutor, né, do TCC, que eles são... Voltei. Já estamos E o ouvindo. assunto chegou. Estão me ouvindo? Oi, professor. Estamos te ouvindo. Tô ouvindo, sim. Ah, então tá bom. A única coisa que eu E quero vendo saber... não. Vocês não estão vendo a tela dos slides, não, né? Não. Não. Tá, eu vou compartilhar de novo, só um instante. Professor, eu sinto Pois lhe não. dizer, mas foi a Edivânia, tá? Tá certo. Ela que assumiu o controle aí, deu ruim tudo. Foi a Edivânia, né? Foi, dá do mesmo. Estou anotando o nome dela aqui. Tira 100 pontos dela. E passa para você. Ah, não, não tira não, porque ela tá no meu grupo.